Os motivos da obra. Os motivos da obra. Capítulo 652 do Evangelho como me foi revelado. 28 de abril de 1947. Diz Jesus: as razões que me moveram a iluminar e a ditar episódios e palavras minhas ao pequeno João M.V., além da alegria de comunicar um exato conhecimento de mim a esta alma vítima e amorosa, são múltiplas. Mas em todas elas, a mais importante é o meu amor para com a Igreja, tanto a docente como a militante, e o desejo de ajudar as almas em sua subida para a perfeição. O conhecimento de mim é a ajuda para a subida. A minha palavra é vida. Nomeio as principais. 1. As razões ditas no ditado de 18 de janeiro de 1947, asterisco, que o pequeno João colocará aqui integralmente. Esta é a razão maior, porque vós estáis perecendo e eu vos quero salvar. Asterisco, nota, esta data parece ter sido inserida depois, por Maria Valtorta, num espaço vazio, que não é exatamente a do ditado que está indicado abaixo. 3 de fevereiro de 1947. Diz Jesus: a razão mais profunda do dom desta obra, entre as muitas outras que o meu porta-voz conhece, é que nestes tempos, nos quais o modernismo, condenado pelo meu santo vigário Pio X, corrompe, em sempre mais danosas doutrinas humanas, a Santa Igreja, representada pelo meu vigário, tem a matéria a mais para combater aqueles que negam a sobrenaturalidade dos dogmas, a divindade do Cristo, a verdade do Cristo Deus e homem, real e perfeito, tanto na fé como na história que sobre ele foi transmitida, Evangelho, Atos dos Apóstolos, Epístolas Apostólicas, tradição. A doutrina de Paulo e de João e a dos concílios de Niceia, Éfeso e Calcedonia, e outros mais recentes, como minha verdadeira doutrina, por mim verbalmente ensinada ou inspirada, a minha sabedoria ilimitada, por ser divina. A origem divina dos dogmas, dos sacramentos e da Igreja una, santa, católica e apostólica. A universalidade e continuidade, até o fim dos séculos, do Evangelho por mim dado a todos os homens. A natureza, perfeita desde o começo, da minha doutrina, que não foi formada através de sucessivas transformações, mas tal como foi dada, doutrina de Cristo, do tempo de graça, do reino dos céus e do reino de Deus em vós, divina, perfeita, imutável, boa nova para todos os sedentos de Deus. Ao dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas na cabeça, que com a cauda arrasta atrás de si a terceira parte das estrelas do céu e as faz precipitar, em verdade vos digo que elas se precipitam ainda mais abaixo do que da terra, e que persegue a mulher. As feras do mar e da terra, asterisco asterisco, que muitos, demasiados, adoram, seduzidos como são pelo seu aspecto e prodígios, se opondo ao meu anjo, que voa pelo meio do céu, segurando o Evangelho eterno bem aberto, também as páginas até agora fechadas, para que, por sua luz, os homens possam salvar-se das espiras da grande serpente das 7 falses, que os quer sufocar em suas trevas, e, no meu retorno ainda encontre a fé e a caridade no coração dos perseverantes, e sejam eles mais numerosos do quanto a obra de Satanás e dos homens poderia esperar. Asterisco asterisco, Apocalipse 13,1, 13,11 e 14,6. 2. Despertar nos sacerdotes e nos leigos um vivo amor ao Evangelho e a tudo que se refere a Cristo. A primeira entre todas as coisas, há de ser uma renovada caridade para com minha mãe, nas orações, nas quais está o segredo da salvação do mundo. Ela, a minha mãe, é a vencedora do dragão maldito. Ajudai o poder dela, com vosso renovado amor a ela. E com a renovada fé e conhecimento de tudo que a ela se refere. Maria deu ao mundo Salvador. O mundo receberá ainda dela a salvação. 3. Dar aos mestres do Espírito e diretores de almas ajuda ao seu ministério, estudando o mundo dos diversos espíritos que se agitaram ao redor de mim, e dos diversos modos por mim usados para salvá-los. Por que seria uma tolice querer-se ter um método único para todas as almas?
Diferente é o modo de atrair à perfeição um justo que espontaneamente a ela tende, do modo que se haverá de usar com um crente, mas pecador, daquele que se haverá de usar com um pagão. Deles tendes muitos entre vós, se chegardes a julgar, como vosso mestre, serem pagãos aqueles que são pobres seres que substituíram o ídolo do poder e da prepotência, ou do ouro, ou da luxúria, ou da soberba do seu saber, pelo verdadeiro Deus. E diferente é o método que se haverá de usar para salvar os modernos prosélitos, isto é, aqueles que aceitaram a ideia cristã, mas não a da cidadania cristã, pertencendo a igrejas separadas. Ninguém seja desprezado, e essas ovelhas extraviadas, menos ainda. Amai-as, e procurai reconduzi-las ao ovil único para que o desejo do pastor Jesus se cumpra. Alguns objetarão, ao lerem esta obra, não consta no Evangelho que Jesus tenha tido contatos com romanos ou gregos, e por isso rejeitamos estas páginas. Quantas coisas não constam no Evangelho, ou transparecem apenas por detrás de espessas cortinas de silêncio, deixadas cair pelos evangelistas sobre episódios que, por sua inquebrantável mentalidade de hebreus, eles não aprovavam. Credes vós que conheceis tudo o que eu fiz? Em verdade eu vos digo que nem mesmo depois de terdes lido e aceitado esta ilustração da minha vida pública, conheceis tudo a respeito de mim. Eu teria matado, pela fadiga de ser cronista de todos os dias do meu ministério, e de todas as ações realizadas em cada um daqueles dias, o meu pequeno João, como Jesus chama Maria Valtorta, se eu o tivesse feito conhecer tudo, a fim de vos transmitir tudo. Há outras coisas feitas por Jesus, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se deveriam escrever, diz João. À parte a hipérbole, na verdade eu vos digo que, se fosse devido escrever todas as minhas ações, todas as minhas lições particulares, as minhas penitências e orações para salvar uma alma, seriam necessárias as salas de uma de vossas bibliotecas, e uma das maiores, para conterem os livros que falam de mim. E também, em verdade vos digo, que seria muito mais útil para vós jogar no fogo tanta ciência inútil, puerenta e venenosa, para dar lugar aos meus livros, do que ficar sabendo ainda tão pouco sobre mim, e ficar adorando tanto aquela imprensa, quase sempre suja de libidinagem ou de heresia. 4. Restituir à sua verdade as figuras do Filho do Homem e de Maria, verdadeiros filhos de Adão, pela carne e pelo sangue, mas de um Adão inocente. Como nós todos, assim deviam ser os filhos do homem, se o progenitor e a progenitora não tivessem rebaixado sua perfeita humanidade no sentido de ser humano, ou seja, de ser criatura, na qual está a dupla natureza, espiritual, a imagem e semelhança de Deus, e a natureza material como vós sabeis que fizeram. Ter sentidos perfeitos, ou seja, submissos à razão, apesar de sua grande acuidade. Nos sentidos, incluo também os morais, junto aos corporais. Amor completo e portanto perfeito, tanto para com o esposo, para o qual não ter vínculo de sensualidade, mas somente de amor espiritual, e para com o filho. Amadissimo. Amado com toda a perfeição de uma perfeita mulher para com a criatura nascida dela. Assim devia ter amado Eva, como Maria, isto é, não por aquilo que de gozo carnal era seu filho, mas porque aquele filho era filho do Criador, e era obediência cumprida ao seu mandamento de multiplicar a espécie humana. E amado com todo o ardor de uma perfeita crente, que sabe que seu filho, não de um modo figurado, mas realmente é filho de Deus. Aqueles que julgam amoroso demais o amor de Maria por Jesus, eu digo que considerem bem quem era Maria, a mulher sem pecado e, por isso, sem estar em sua caridade para com Deus, para com os pais, para com o esposo, para com o filho, para com o próximo, que considerem o que vi a mãe em mim, além de ver o filho de seu seio, e enfim que considerem a nacionalidade de Maria. Ela era de raça hebreia, de raça oriental e de tempos muito longe dos atuais. Por isso, desses elementos aparece a explicação de certas amplificações verbais de amor, que a vós podem parecer exageradas. Estilo florido e pomposo até em conversações comuns, o estilo oriental e hebraico. Todos os escritos daquele tempo e daquela raça são uma prova disso, e nem o correr dos séculos conseguiu mudar muito o estilo do Oriente. Pretenderíeis que,
Porque vós, 20 séculos depois, e quando a perversidade da vida matou o grande amor, deveis examinar estas páginas, eu vos desse uma Maria de Nazaré igual a mulher árida e superficial como o do vosso tempo? Maria é o que é, e não se muda doce, pura, amorosa menina de Israel, esposa de Deus, mãe virginal de Deus, em uma excessivamente, doentemente exaltada, ou em uma mulher glacialmente egoísta do vosso século. Aqueles que julgam muito amoroso o amor de Jesus por Maria, digo que considerem que em Jesus estava Deus, e que Deus uno e trino tomava o seu conforto amando Maria, aquela que lhe reparava pela dor causada por toda a raça humana, o meio pelo qual Deus pudesse voltar a gloriar-se da sua criação que dá cidadãos aos seus céus. E considerem, enfim, que todo amor se torna culpável quando, e somente quando desordena, ou seja, quando vai contra a vontade de Deus, e ao dever de a cumprir. Agora considerai, o amor de Maria fez isso? O meu amor fez isso? Ela me impediu, com amor egoísta, de cumprir toda a vontade de Deus? Por um amor desordenado por minha mãe, reneguei talvez a minha missão? Não. Um e outro amor tiveram o mesmo desejo, que se cumprisse a vontade de Deus para a salvação do mundo. E a mãe disse todos os adeuses ao filho, e o filho disse todos os adeuses à mãe, entregando o filho à cruz do magistério público, e à cruz do Calvário, entregando a mãe à solidão e à angústia, para que fosse a corredentora, sem levar em conta a nossa humanidade, que se sentia dilacerar, nem nosso coração que se despedaçava pela dor. Será isso fraqueza? Sentimentalismo? É amor perfeito. Ó homens que não sabeis amar e não compreendeis mais o amor e as suas vozes. E também esta obra tem por escopo iluminar uns pontos que um conjunto de circunstâncias cobriu de trevas, e assim formam zonas escuras na luminosidade do quadro evangélico, e pontos que parecem de fraturas, e não são mais do que pontos escuros, entre um episódio e outro. São pontos indecifráveis, e que no poder de decifrá-los está a chave para compreender exatamente certas situações que se haviam criado e certas atitudes fortes, que eu tive de tomar, assim, em contraste com as minhas exortações contínuas ao perdão, à mansidão e à humildade, certos enrijecimentos para com os teimosos, inconvertíveis adversários. Lembrai-vos todos que, depois de ter usado toda a sua misericórdia, Deus, por honra de si mesmo, sabe também dizer basta, àqueles que, porque é bom, creem ser lícito abusar de sua longanimidade, e tentá-lo. De Deus não se zomba. São palavras antigas e sábias. 5. Conhecer exatamente a complexidade e duração da minha longa paixão, a qual culmina na paixão cruenta ocorrida em poucas horas, que havia se consumado em um tormento cotidiano, que durou lustros e lustros, e que foi sempre aumentando, e, com a minha, a paixão da mãe, a qual a espada da dor transpassou o seu coração durante um tempo igual. E levar-vos, pelo conhecimento disso, a amar-nos mais. 6. Demonstrar o poder de minha palavra e seus efeitos diferentes, conforme quem a recebesse pertencesse ao conjunto dos homens de boa vontade, ou ao daqueles que tinham uma vontade sensual, que nunca é reta. Os apóstolos e Judas. Eis dois exemplos opostos. Os primeiros, imperfeitíssimos, rústicos, ignorantes, violentos, mas com boa vontade. Judas, instruído mais do que a maioria deles, refinado pela vida na capital e no templo, mas de má vontade. Observai a evolução dos primeiros no bem, a sua ascensão. Observai a evolução do segundo no mal e a sua descida. Observai essa evolução na perfeição dos 11 bons, sobretudo aqueles que, por um defeito de visualização da mente, estão acostumados a desnaturalizar a realidade dos santos, fazendo do homem que atinge a santidade com duríssima luta contra as forças poderosas e tenebrosas, um ser inatural, sem concupiscência e sem emoções, e, portanto, sem méritos. Porque o mérito vem justamente da vitória sobre as paixões desordenadas, e as tentações, alcançada por amor a Deus, e por conseguir o fim último, gozar de Deus eternamente. Que o observem aqueles que pretendem que o milagre da conversão deva vir só de Deus. Deus dá os meios para se converter,
mas não violenta a vontade do homem. E se o homem não quer converter-se, inutilmente terá o que a outro serve para a conversão. Considerem, aqueles que examinam os múltiplos efeitos da minha palavra, não somente sobre o homem humano, mas também sobre o homem espiritual, não só sobre o homem espiritual, mas também sobre o homem humano. A minha palavra, acolhida com boa vontade, transforma a um e a outro, conduzindo-os à perfeição externa e à interna. Os apóstolos, que por sua ignorância e por minha humildade tratavam o Filho do Homem com confiança excessiva, um bom mestre entre eles, e nada mais, um mestre humilde e paciente, com o qual era lícito tomar liberdades, às vezes excessivas, mas isso, feito por eles, não era uma falta de respeito, era ignorância, e por isso está desculpada. Os apóstolos, briguentos entre si, egoístas, ciumentos do seu amor e do meu amor, impacientes com o povo, um pouco orgulhosos de serem os apóstolos, desejosos de coisas assombrosas que os fizessem serem vistos pela multidão como dotados de um poder extraordinário, lentamente mas continuamente se vão transformando em homens novos, dominando primeiro as suas paixões por me imitarem e me deixar contente, e depois, conhecendo sempre mais o meu verdadeiro eu, mudam os modos e o amor, até me verem, me amarem e me tratarem como o Senhor divino. Eles são, talvez, no final da minha vida sobre a terra, ainda os companheiros superficiais e alegres dos primeiros tempos? São, sobretudo depois da ressurreição, os amigos que tratam o Filho do Homem como a um amigo? Não. São os ministros do Rei, primeiro. São os sacerdotes de Deus, depois. Todos diferentes, completamente transformados. Considerem isto aqueles que achem rudes e julguem inatural a natureza dos apóstolos, que tudo era tal e qual está descrito. Eu não era um doutor difícil nem um rei soberbo, não era um mestre que julga indignos dele os outros homens. Eu soube compadecer. Eu quis formar usando matérias brutas, encher de perfeições de todo tipo, vasos vazios, demonstrar que Deus pode tudo, e que de uma pedra faz um filho de Abraão, um filho de Deus, e de um nada um mestre, e confundir os mestres inchados de sua ciência, que, com muita frequência, perderam o perfume da minha. 7. Enfim, fazer-vos conhecer o mistério de Judas, aquele mistério que é a queda de um espírito que Deus tinha beneficiado extraordinariamente. Um mistério, que em verdade se repete por demais frequentemente, e que é a ferida que dói no coração do vosso Jesus. Fazer-vos conhecer como se cai, transformando-se de servos e filhos de Deus em demônios e deicidas, que matam Deus neles ao matar a graça, que vos impede de pôr os pés nos caminhos pelos quais se cai no abismo, e para ensinar-vos como fazer para tratar de deter os cordeiros imprudentes que se atiram no abismo. Aplicai o vosso intelecto em estudar a horrenda e, no entanto, comum figura de Judas, complexo no qual se agitam, serpentinos, todos os vícios capitais, que vós encontrais e tendes de combater nisto ou naquilo. É a lição que deveis mais aprender, pois será a mais útil no vosso magistério de mestres do espírito e diretores de almas. Quantos já, em todos os estados da vida, imitam Judas, entregando-se a Satanás e encontrando a morte eterna?